essa sensação, esse medinho que você sente, é que vai te ajudar a não se envolver em relacionamentos tóxicos, a não se envolver de novo em um relacionamento que faça você sofrer. Então, o que a gente está falando aqui? Se o seu medo for intenso, se o seu medo de se relacionar foi intenso ao ponto de que você sofreu uma decepção amorosa, seja lá o que embase esse seu medo, ele não permita que você se relacione com mais ninguém, aí sim, aí esse medo precisa ser tratado, porque a gente não vai curar o medo, porque não tem uma condição de não sentir medo de nada, porque senão você vai ficar muito imprudente e vai se colocar em risco. O medo existe para nossa proteção. Mas se o medo está te paralisando, ele se transformou em um medo patológico, que você gosta da pessoa e você não consegue se entregar a essa pessoa, você não consegue demonstrar o seu amor para essa pessoa, porque você está com medo de amanhã ou depois essa pessoa te dar um fora, você está com medo que essa pessoa, não, ela ou ele está nas minhas mãos, e aí isso precisa ser tratado, né? E talvez, né, nesse sentido, avaliar, né? Porque avaliar a sua escolha. Porque, lembra, aquela coisa do nosso histórico. Eu já expliquei para vocês que a angústia, a tristeza nos coloca no banquinho do pensamento, né? Então, e eu já expliquei também em outros trabalhos aqui, que às vezes você se frustra, você não exatamente é rejeitado. Porque o término de um relacionamento não significa exatamente que a pessoa não gosta mais de você. Ela pode não gostar mais de você romanticamente. E aí vocês não estão conseguindo se fazerem felizes. Isso você também precisa considerar se você tem medo de se relacionar, se você tem medo de se machucar. Basicamente, gente, depois que você observou os motivos que eu trouxe aqui, que pode embasar o medo de se relacionar, você deve observar onde se encaixa o seu medo. E se o medo for medo de se machucar, medo de sofrer, talvez seja importante você realmente sentar no banquinho do pensamento para refletir nas suas escolhas. Porque, como eu falei para vocês, o medo de se relacionar, não sendo patológico, não sendo um medo que impede com que você se relacione efetivamente, ele ele te auxilia, ele te ajuda para que você não fique com aquele dedo podre, né, que fala, né, de sempre se relacionar com o mesmo tipo de pessoa e que vai te machucar e que vai te fazer sofrer. Mas esse sinal que é o medo, ele existe para te proteger, para evitar que você realmente para evitar que você sofra. Mas o excesso, que você se machuque, mas o excesso que é ruim. Aí esse medo excessivo que está impedindo que você se relacione, esse precisa ser tratado. E nesse tratamento que você vai se fazer, você vai ter que superar, porque, como eu já falei para vocês, medo a gente supera ou aprende a atuar apesar do medo. Então, você vai ter que trabalhar esse seu medo de sofrer. Fica meio incoerente eu deixar de viver experiências positivas, eu deixar de viver um amor, porque vai acabar. Porque pode acabar. Lembra de simplificar coisas complexas, né? Você inicia um relacionamento hoje com a esperança de que dure para sempre e que seja bom, mas você não sabe se isso vai acontecer. E essa incerteza é que às vezes paralisa você. Então, o primeiro passo para você tratar o medo de se relacionar, porque sentir... Talvez o que ajude, porque o significado faz muita diferença, talvez ajude você mudar essa nomenclatura. O que você interpreta como medo, você pode considerar como uma prudência. Lembra que eu falei para vocês
para quem acompanha meu trabalho, da experiência do Darwin, que o Darwin fez a lista dos prós e dos contras para saber se ele casava ou não. Aquilo ali foi um comportamento de prudência. Ele estava vendo, será que vale a pena eu entrar nesse relacionamento, né? E para quem assistiu o vídeo já, ou já me ouviu falar aqui, o Darwin chegou à conclusão que tinha mais contras do que prós, e mesmo assim ele considerou que os prós eram mais significativos do que os contras. O que fez o Darwin fazer o checklist dele e tomar essa decisão? O medo. Onde eu vou entrar? O que isso vai trazer para a minha vida? Então, assim, vamos chamar de cautela, prudência, e pode ser que isso ajude a desconstruir aquela imagem patológica do medo de se relacionar. Mas se o medo é patológico, paralisante, se você não está se envolvendo em relacionamentos por conta desse medo, sim, esse medo precisa ser tratado. A gente não fica numa condição de não sentir medo.